Olá, seja bem-vindo à nossa terceira parte, a nossa terceira live do dia da Semana da Dislexia, a semana de lives non-stop. E aqui a gente constrói laços junto com tantas iniciativas como aqui, ó, o Instituto ABCD. Não sei se você já está acompanhando, Construindo Laços com o Mundo, do Instituto ABCD. Você pode clicar lá no www.semanadadislexia.com.br e ver todos os eventos que estão acontecendo nessa semana para ter informações, pegar materiais, compartilhar lives, eventos, tá bom? Da Semana da Dislexia. Eu vou começar chamando a Mônica. Mônica já está entrando. Olá! Olá, entrou. Perfeito, deu direitinho, tá me vendo, né? Não, não tô. Não? Ele sai. Não, ele saiu. Ele Ah, abre direitinho, ele sai. Eu ah, não entendi. vai Eu sei, entender. porque cada hora acontece de uma forma, né? Quer tentar sair e entrar de novo? Tá, vou sair e vou te pedir de novo. Calma aí. Comecinho, é o tempo que eu Tá, chamo bora ver. Marisa também. Tá bom. Hoje nós vamos ter a live com a doutora Marisa. Ela é advogada na área de inclusão e a gente vai falar sobre os transtornos de aprendizagem. Oi, Marisa! Carol, tudo bem? Tudo e você? Bem. Então tá bom. Vou chamar a Mônica, que ela estava tentando entrar, até entrou, mas não apareceu a minha tela para ela. Então, aqui, ó, tô chamando ela. Entrou. Ok. Tá vendo agora, Mônica? Não, não tô vendo nenhuma de vocês. Ah, Não tô. Eu vi a doutora Marisa antes de eu conseguir entrar. Tudo bem, doutora Marisa? Tudo Mas eu bem, não tô Mônica? conseguindo. Tudo bem? Vocês duas. poxa. Marisa, o seu som tá muito baixinho. Você consegue É, aumentar um pouquinho pra gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É que eu tô com fone. Se não funcionar, eu tiro o fone. Ok. Aumentei. Vê se melhorou. Sim, sim, sim. Fala mais um pouquinho. Porque fica melhor pra mim. Ok. Mas qualquer coisa eu tiro. Tá bom. Não, assim tá bom. Parece que você aumentou a voz, tá bom, tá ótimo. Ficou melhor sim. Então a gente queria começar a abrir essa terceira parte das lives não stop da Semana da Dislexia, agradecendo a presença da doutora Marisa. Vai ser aqui uma luz, né, nesse caminho aí de inclusão. E a gente tem bastante perguntas para ela. Aproveitem, se vocês também tiverem perguntas, mães, professoras que estão aqui nos seguindo, mandem suas perguntas. Pode mandar aqui na caixinha de pergunta ou nos comentários que a gente vai estar olhando, tá? E vai estar passando para a doutora Marisa. A gente tem uma dinâmica, Marisa. A Mônica vai fazendo as perguntas e eu vou olhando os comentários e assim a gente vai um bate-papo gostoso, uma conversa aqui. E se tiver alguma coisa para agregar, para trazer, Tá a gente certo. vai trazendo durante o bate-papo, tá bom? Então vamos Tá bom, lá. tá Quer bom. começar se apresentando, Marisa? Advogada, né? Inclusiva, né? E aí, há muitos anos atrás, no começo da advocacia, eu comecei com a área previdenciária, com os benefícios, e aí depois eu busquei a especialização em direito da saúde, e também veio essa questão da parte educacional, né? Então, quando a gente fala dos transtornos, dos diagnósticos, então, diversidade, saúde, educação, benefício, enfim. E agora esse olhar está bem especializado com relação também dessas deficiências invisíveis, com relação a entendimento jurisprudencial, projeto de temos todo um entendimento jurídico para buscar esse direito.
e esse é o foco do trabalho hoje em dia. Então, orientar, dos focos é orientar as famílias em crianças atípicos para com um atendimento inclusivo dentro das escolas. Ok, perfeito. Deixa eu Maravilhoso. falar. Carol, eu não sei se você está com a mesma dificuldade. Eu estou com muita dificuldade de ouvir, doutora Marisa. Eu não sei se sou eu, se é a minha internet que está ruim. Fala um pouquinho, Marisa, para a gente É, ouvir. Que agora sumiu o áudio para mim aqui. Vê se melhorou? Tem no fone? melhorou. Então pronto. Então fica sem fone, então. Pronto. Então é isso. Perfeito. Então Vai tá. para as perguntas, então, guiando, Mônica. Então tá, então vou começar. Doutora Marisa, o que exatamente a Lei 14.254 assegura aos estudantes de dislexia e TDAH dentro das escolas? E quais são os principais pontos que os pais e educadores precisam conhecer? Essa lei é um marco muito importante, né? Uma lei de 2021, né? Mas é importante também a gente contextualizar. Com relação assim, a direito dos alunos com TDAH, dislexia ou outros transtornos de aprendizagem, garante o atendimento nas suas necessidades específicas, né, dentro da escola. Ou seja, cada indivíduo vai ter uma determinada necessidade. O que acontece? Mesmo antes dessa lei, quando a gente judicializava essa questão, nós temos muitas jurisprudências que são isso, são entendimentos julgados de alguns juízes, tá? Que conseguem compreender diante de relatórios da equipe multiprofissional, dos relatórios médicos, quando você comprova essa necessidade específica. Aí eu estou trazendo a visão do judiciário. Então, mesmo antes dessa lei, o judiciário, quando você comprova essa necessidade específica do educando com dislexia, com TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, e você pleiteia alguma adaptação, alguma acomodação necessária, muitos juízes concedem isso, tá? Com base em todo um raciocínio jurídico que vem desde a Constituição Federal, né? Que é o direito à educação, né? Com qualidade para todos, né? Então tem um raciocínio jurídico que traz o embasamento da Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, enfim, e também, depois a gente explica isso com mais calma, também da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, em alguns casos. Essa lei, isso só para contextualizar, porque assim, não é essa lei sozinha, essa lei trazendo um conjunto de outras normas que a gente consegue, né, garantir o direito desses alunos. Porque as pessoas falam, essa lei ela ainda precisa de uma regulamentação. Tudo bem, mas nós temos outras leis, nós temos um arcabouço jurídico, um raciocínio jurídico para a gente alcançar o direito desse aluno. Tá? Então, só contextualizando. E não é porque não tem uma regulamentação que não está valendo, que não vale, que não tem o que ser feito. Tem que ser organizado. E eu falo muito assim, né? Às vezes, as famílias recebem muitas negativas, e não é pelo fato de não ter o direito, é pelo fato de não ter investimento público, é por falta de verba, é por falta de ter o profissional adequado. Então, é por falta de outras coisas e não do direito em si. Tá? Então, é só para dar um norte aqui para as pessoas que não trabalham com direito ficarem um pouco mais cientes. Então, eu fiz aqui um rascunho para não esquecer de falar cada ponto da lei e não precisar ler a lei, né, que fica uma coisa cansativa. Mas aqui, ó, é importante a gente destacar. O artigo 1º, ele fala, né, que é para o poder público desenvolver e manter um programa de acompanhamento integral. Tá? Então, já começa no artigo 1º dessa lei esses dizeres. E no parágrafo único explica o que é esse programa de acompanhamento integral, né? Que tem que ser desenvolvido e mantido pelo poder público. Esse acompanhamento integral, ele compreende, então, em 4 tópicos. Ele compreende, 1, a identificação precoce do transtorno. 2, o encaminhamento do educando para diagnóstico. 3, o apoio educacional na rede de ensino.
E 4, apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Então, a gente vê muito essa interface que tem que acontecer entre saúde e educação. Tá? Então, falando especificamente dessa lei. Essa lei, no artigo 2º, ela fala que ela é direcionada para as escolas da educação básica, né? Que compreende ali a pré-escola até o ensino médio, e para a escola pública e privada, ambas, tá? Ambas, pública e privada, é importante destacar isso. E reforça ainda que com o apoio das famílias e dos serviços de saúde existentes, né? Tem que garantir cuidado e proteção para o pleno desenvolvimento aí, físico, mental, moral, espiritual e social. Isso consta na lei. Então, esses dizeres estão todos dentro do artigo da lei, tá? E que com auxílio das redes de proteção social, governamentais ou não. Então, assim, a união de esforços para atender esse público-alvo, né? E a lei é bem específica, né? Dos educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem, né? Aqui continua, né? É uma lei curtinha, ela tem 6 artigos, eu só destaquei aqui os principais, e tem o artigo 3º e eu vou destacar aqui o artigo 4º, porque é esse que a gente trabalha muito, porque as pessoas perguntam justamente essa pergunta: o que o aluno tem direito de acordo com essa lei? E nesse artigo 4º, aí eu vou ler na íntegra, diz o seguinte: as necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino em parceria com profissionais da rede de saúde. Então, é isso. É claro, a gente, quando vai trabalhar na prática, encontra lacunas no sentido assim, quais são as necessidades específicas? Porque muitas vezes existe um não entendimento da escola e da família com relação a isso. E quando a gente atua como profissional, a gente vai orientando essa família a buscar os relatórios dos profissionais, né? Porque aí sim, eles capacitados, com os instrumentos próprios, podendo fazer toda a análise, vai conseguir apontar e direcionar para quais são essas necessidades específicas, tá? Então, é assim que começa o nosso trabalho e é assim que a lei coloca, a lei do TDAH e da dislexia. Perfeito. Marisa, você ressaltou no artigo 1, que fala sobre que esse aluno tem que ser acompanhado pela escola, pelos profissionais. Esse acompanhamento escolar, a gente também pode ressaltar como um TEI, uma adaptação, um acompanhamento ali de um professor auxiliar para um caso de TDAH. Pode ser também? Olha, no meu olhar jurídico, tá? Porque assim, você vai ter vários olhares. Né? Então, vou fazer aqui um paralelo, por exemplo, com a área da Previdência Social do INSS. O INSS ele trabalha com resoluções, né? E a gente tem ali a hierarquia das leis. As resoluções, elas têm validade? Tem, mas elas valem muito menos do que a Constituição Federal, do que leis federais, do que leis ordinárias. Então, assim, se você for por um viés, agora a gente traz aqui para a educação. Nós temos resoluções, temos normas dos conselhos, tudo isso, né? Mas nada disso pode prejudicar o desenvolvimento do educando. Então, olha como a gente tem que fazer uma teia aí para poder entender. E nada disso pode prejudicar e impedir o acesso à educação com qualidade. O raciocínio que eu faço sempre é o seguinte: tem o direito constitucional, que é a lei maior do nosso país, à educação com qualidade. Um aluno que tem uma dificuldade, né, a dislexia, o TDAH, algum transtorno de aprendizagem, ele vai ter uma barreira para acessar essa educação com qualidade. Então, o apoio que ele vai precisar, ou o norte que ele vai precisar, é o degrau para acessar essa educação com qualidade, tá? Então, isso para cada um é uma coisa. Então, vamos colocar aqui o exemplo de um professor de apoio. Nem todos vão precisar, nem todos vão precisar de forma exclusiva, por exemplo. Mas a lei, né, as normas que nós temos, ela não fala especificamente qual suporte, apoio e como ele tem que ser feito. Isso está sendo construído. Por isso que quando a gente atende as famílias,
e a gente precisa ter toda a documentação que comprove o que é necessário, porque a gente vai trabalhar nisso. O que é necessário e o que é indispensável também. O que sem aquele suporte, aquele aluno não vai conseguir avançar. Então, a gente, como o sistema não está pronto, está tudo muito em construção, a gente precisa trabalhar no sentido de comprovar isso, né? Para a gente conseguir batalhar pelo suporte. Então, e nós temos também, tem algumas resoluções, eu tenho elas anotadas, eu não vou lembrar os números de cabeça e tudo mais, mas, por exemplo, porque divide, né, o atendimento entre público-alvo da educação especial e os que não são público-alvo da educação especial. Essa organização acontece justamente por questão de verba, né, por questão de investimento. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, eu falo muito no meu perfil com relação ao TDAH, que ele deveria ser considerado como deficiência para fins legais. Mas por que isso? Para que se tenha política pública e para que essas pessoas consigam acessar os tratamentos, consigam acessar os suportes que elas precisam nas mais diversas áreas. Não, e assim, o conceito de pessoa com deficiência está muito equivocado na cabeça das pessoas. Por quê? Pessoa com deficiência não é pessoa incapaz, não é invalidez, não é. Entende? Então, e as pessoas falam assim, tem medo do rótulo, do estigma, né? Só que quem está na prática sabe, estigma acontece quando você não consegue o suporte que você precisa, quando você não consegue o tratamento que você precisa, quando você não consegue ter acesso aos profissionais que você precisa. Eu acabo atendendo pessoas, famílias que têm recursos, porque são as famílias que têm condições de pagar um psicopedagogo, um sabe? Porque a gente precisa do aval desses profissionais para conseguir comprovar a necessidade, tá? Num cenário ideal, dentro da escola já teria toda uma estrutura para conseguir fazer essa ponte com a família, né? E o diálogo acontecer em prol do aluno. Mas a gente não vive essa realidade. Então, a gente precisa desses outros profissionais. Falei tanto que até me perdi. Não, perfeito. Respondeu bem, perfeito, é isso mesmo. Essa tríade, né? Essa teia de aranha, ela precisa ser consolidada. Não é só o fator do pai ou da mãe em casa com a criança na escola. Precisa ter a escola, o profissional, precisa todo mundo trabalhar junto em prol dessa criança. Então, se o pai e a mãe conseguem ter toda essa documentação, se precisar judicializar, então mostrar para o juiz que através da documentação esse aluno precisa desse suporte específico, porque cada um é diferente. Então, esse suporte específico, aí sim tem como você... como fala? Interagir e fazer o... Fala. Só dois que a sua fala me trouxe para arrematar a questão do PEI, né? Quem trabalha com PEI sabe, o PEI, ele não é somente para o aluno que tem um CID, que tem um laudo, que tem um diagnóstico. O PEI é para um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, quem está ali na prática, né? Sabe disso, que vai usar esse instrumento quando tem essa necessidade, né? E a questão da judicialização que você falou, que veio uma coisa muito importante na minha mente, é o seguinte, do lado de cá que a gente vê a prática. Gente, esse é até um alerta. É muito mais produtivo para todo mundo, se for necessário judicializar, porque a judicialização é em último caso. Tem muita coisa para fazer antes de judicializar, e a maioria dos casos resolver sem judicialização. Mas, caso seja necessário, que seja pelo suporte. Caiu? Eu preciso de... Acho que falhou. Falhou, isso. Então, assim, eu vou judicializar pedindo um suporte, pedindo um apoio, pedindo o que é necessário, tá? Para não deixar esse aluno sofrendo dentro da escola. Esse é o termo, né? Para não deixar ele sofrível para aquele aluno. E a gente ainda está em outro lugar, porque quando a gente fala desses alunos, essa dificuldade
se ela não for trabalhada, se esse aluno não tiver o apoio e o suporte que ele precisa, ele vai acabar adoecendo mentalmente, inclusive vai impactar na saúde. Mas assim, voltando um pouquinho aqui, judicializar enquanto ainda não tem perdas significativas. É isso que eu quero dizer. Por quê? A gente vê muito na prática, as famílias, por ator. Então, daqui para o final do ano, então já começa a bater na porta uma reprovação. E aí, né? Então, assim, a gente judicializar um prejuízo já é muito complicado. Já, de repente, não vai ter o resultado, não é uma indenização que vai salvar o ano do filho. Então, a gente tem que ter muita cautela, tá? É bom ficar alerta, agir de uma forma preventiva, sabe? Preventiva. Então, assim, a gente tem uma estrada para caminhar. Enquanto a gente está com o diálogo, com as mãos dadas, todo mundo em prol desse aluno, vamos fazer de tudo para ajudar esse aluno, tá? E que não seja preciso judicializar. Ninguém quer isso. Só que, inclusive as famílias que eu atendo, eu tenho um documento que eu formalizo, que eu coloco cada caso, né? Eu vou fazendo individualmente. E ele inclusive, para informar a escola daqueles direitos, de tudo aquilo, de como funciona naquele caso específico, né? Algumas instituições podem até não concordar. Mas no caso de TDAH, da dislexia, ou do TOD, de outros transtornos, não, mas eles não têm direito porque eles não estão na Lei Brasileira de Inclusão, não são consideradas deficiências para fins legais e tudo mais, tudo bem, mas eu estou trazendo uma jurisprudência se a gente for brigar, a gente tem chance de conseguir esse entendimento. E aí, muitas vezes, a escola para pensar. Então, é até uma coisa que a gente leva, porque às vezes a escola não tem o conhecimento de que muitas vezes isso tem todo racismo que pode proteger uma coisa. Tá ruim para você? Marisa? Tá cortando muito. Que pode ter. Oi. Eu acho que a sua internet, ela tá colocando a sua fala anterior em cima da fala nova que você tá falando. Eu vou trocar pelo 4. Tá, eu achei que fosse a minha. Eu acho que é a minha internet. Porque ela tá dando muita informação, mas não dá para entender. Pois pessoal, o assunto é muito bom, mas tá cortando. 4G. Vamos ver se melhora. Eu acho que já melhorou. Ok, você parou, até onde deu para entender? Quando você estava falando sobre a informação de esperar para não judicializar, porque tem muito caminho ainda até judicializar. E aí depois você começou a fazer todo um discurso, mas não deu para entender. Mas resumidamente, assim, agir de uma forma preventiva, não esperar um prejuízo, no final do ano estar em vias de uma reprovação, porque nenhuma ação judicial já nesse sentido vai trazer o reparo, sabe? Porque é complicado, né? O que acontece? Passar o ano todo com uma negligência de falta de atendimento adequado para aquele aluno. E aí, no final do ano, você discutir a negligência, aí, de repente, você pode discutir uma indenização. Mas e como fica esse aluno? É claro que cada caso é um caso, você pode muitas coisas, mas eu estou dizendo a grosso modo. O risco é muito maior quando o prejuízo já está instalado do que eu buscar o suporte que ele precisa durante o ano, né? Então, assim, e o que eu estava querendo falar, o que eu falei no finalzinho, foi justamente do documento que eu tenho quando eu atendo as famílias, que eu vou fazendo cada caso que chega, o documento específico, porque muitas instituições não têm o conhecimento desse raciocínio todo jurídico, da jurisprudência, do entendimento que pode proteger esse aluno, e muitas instituições entendem a seco, né? Dizendo assim, olha, o aluno com TDAH, dislexia, TOD ou outro transtorno, ele não é público-alvo da educação especial, ele não entra na Lei Brasileira de Inclusão, então eu não vou fazer. Eu não vou dar o suporte que ele precisa, não vou fazer nada do que ele precisa. E as coisas não são bem assim. Então, o instrumento, ele visa até
trazer uma informação, uma comunicação para prevenir um possível litígio. E aí a gente diz assim, olha, mas existe esse outro entendimento aqui, né? Existe esse outro entendimento e que pode ser que o juiz entenda dessa forma, ainda mais a gente comprovando toda a necessidade, né? Então, a necessidade específica desse aluno, comprovando tudo isso, e a instituição corre um grande risco, né? De ser obrigada a fornecer, né? Mediante o entendimento do juiz. E aí, neste momento, muitas escolas param e repensam a postura, né? E repensam a postura. Porque não é o interesse de ninguém ficar brigando, né? Na verdade, e o que eu quero dizer também com isso é que a gente ainda está no primeiro passo de informação. Tem muita informação equivocada, né? E até nessa questão do que é o entendimento. Quando a gente fala pessoa com deficiência, hoje em dia é um modelo social da deficiência. A gente está falando que essa pessoa tem barreiras sociais, que ela não consegue é obrigação da instituição de ensino diminuir as barreiras sociais para que esses alunos com desenvolvimento atípico consigam acessar essa educação com qualidade. Se essas barreiras não diminuírem, se o suporte não for oferecido, fica impossível, né? Determinadas crianças, jovens, acessar a educação com qualidade. Então, elas ficam prejudicadas. E isso é uma questão realmente de interesse público, porque isso daí vai transformar em números e estatísticas que ninguém tem interesse que sejam. Então, a gente quer que as pessoas realmente participem, tenham a educação, tenham acesso. E como esse assunto ainda está em construção, nós temos projeto de lei, nós temos coisas para serem aprovadas, nós temos coisas que estão sendo discutidas. Eu não sei se pegou aí a parte que eu falei, né? Que existe muito essa questão do estigma em torno da palavra deficiência, né? Mas deficiência não é incapacidade, né? E essa questão toda da gente conseguir. Eu anotei aqui o projeto de lei. Existe o projeto de lei 4.225 de 2023, tá? E que ele está buscando aí considerar o TDAH como deficiência para fins legais, mas uma observação importante é que se esse projeto de lei for totalmente aprovado e virar realmente uma lei, o TDAH ele não vai ser considerado automaticamente uma deficiência. Então, não é assim que funciona, porque é isso que a gente está falando. E isso vai de encontro com o início da nossa conversa, que não é um laudo com CID que vai resolver as coisas. Existem muitas famílias que vão na escola e falam, mas eu entreguei o laudo com CID. E a escola não fez nada. Então, por isso que é necessário uma orientação. Porque o laudo e o CID realmente não vai acontecer nada. Por quê? Porque quando os profissionais da escola recebem esse documento, não está comunicando para a escola qual é a necessidade desse aluno, né? Então, que nem essa lei, para ser considerada a pessoa com deficiência, de acordo com essa lei, ela terá que passar por uma avaliação biopsicossocial. E o que é isso? É uma avaliação com diversos profissionais, e aí vai ter um instrumento próprio, né? Que vai avaliar qual é a funcionalidade, qual é o impacto que aquele diagnóstico tem na funcionalidade daquela pessoa. Então, vai ter um olhar com relação, assim, quais são as barreiras sociais que essa pessoa enfrenta. E tudo conta. Então, a questão social da pessoa conta, né? Então, tudo conta. Então, pode ser que uma pessoa com o mesmo diagnóstico com a outra, uma seja considerada deficiente para fins legais e outra não. Porque a outra consegue ter os acessos que ela precisa. Então, a gente precisa ampliar a nossa mente com relação aos conceitos, com relação às informações, né? Perfeito, Marisa. Eu gostei muito da sua explicação, doutora, porque muita gente fala sobre a lei e fala, mas ela é geral, ela não está regulamentada, então né, não teria um valor, né? Muita gente fala isso. E aí a senhora deixou bem, bem explicado sobre o direito. Gostei muito. Perfeito. Aí. Então, vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Quais são os documentos ou laudos que são necessários para que a escola seja obrigada a oferecer acompanhamento e adaptações pedagógicas para esses alunos? Então, vamos lá, vamos por partes.
Existe uma linha do tempo em tudo isso também, né? Porque assim, ó, quando eu ouço a palavra, é que me chama a atenção, a palavra obrigada, eu fico um pouco incomodada. Porque a gente ainda está no diálogo. Então, assim, né? É assim, ó, toda a linha do tempo que a gente trabalha na via administrativa, eu vou explicar o que é isso, a gente está sempre buscando um diálogo. Quando a gente judicializa, a coisa já está um pouco mais complicada. E é complicado judicializar, por quê? Porque a gente está falando de uma pessoa, de uma criança, de um jovem que está dentro de um ambiente, né? Então, às vezes, aquele ambiente fica irrespirável para aquela criança e para aquele jovem. Então, eu vejo que funciona muito mais com relação quando a gente ainda está na parte do diálogo. E aí, quando vem algumas famílias muito chateadas, que o filho já sofreu muito lá dentro da escola, da instituição, que buscam uma judicialização, até isso seria necessário que essa família tivesse orientação antes para conseguir documentar direito, para a gente conseguir judicializar direito. Entende? Então, é complexo. Precisa realmente ter um olhar mais técnico diante de tudo isso. E assim, a escola, a instituição de ensino, a gente fala que é via administrativa. Uma coisa que geralmente as pessoas não sabem é que, assim, quando vai um papel para a escola, um documento, ela precisa responder. Então, existe muito isso, né? Que, eu já conversei, falou até numa reunião, mas não está numa ata, não está registrado, conversou, falou, ou entregou só um laudo com CID, nada mais, e ficou esperando. Aí, o que acontece? Aí, nada acontece. A gente precisa, primeira coisa, vamos ser mais objetivos, com relação à documentação. Primeira coisa é isso. Tem que ter, sim, o relatório médico com CID direitinho, mas esse relatório médico, ele precisa constar quais são as limitações, qual é o impacto do diagnóstico naquela pessoa, o que aquela pessoa precisa dentro da escola, em decorrência do diagnóstico que ela tem, qual que é a necessidade dela, como isso está afetando aquela pessoa, né? E geralmente essa pessoa passa com uma fono, com uma psicopedagoga, com um neuro, né? E aí esses outros profissionais seria interessante levar para o médico ratificar, porque são relatórios bem técnicos também, da fono, da psicopedagoga, que tem um olhar bem da educação, né? E aí, não é tanto a seara do médico, mas o médico entende, ele pode ratificar, entendendo como funciona o cérebro daquela pessoa, entendendo quais são as limitações, ele pode ratificar o documento do outro profissional, sabe? Então, porque dentro do processo judicial, o relatório médico acaba tendo um peso grande, os outros vêm trazer mais detalhes para a gente entender o funcionamento daquela pessoa. Fora toda essa parte médica, terapêutica, de atendimento de saúde, o que é importante? Você pegar um formulário. Eu tenho um modelo de formulário que eu disponibilizo lá no meu Instagram, inclusive, no meu site tem. Você baixa aquele formulário, uma coisa simples, objetiva, e fala: olha, o aluno tal necessita de tal suporte e apoio de acordo com o relatório tal anexo, sabe? E você imprime isso, entrega na escola, pega um protocolo, né, data, assina que recebeu. A partir do momento que a escola recebeu e você tem a prova que a escola recebeu esse documento, a gente tem um marco importante aqui. Por quê? Se a escola não responder e aquele aluno for prejudicado no seu rendimento, a gente consegue ter aqui um indício da negligência, né? Então, a gente consegue ter um lastro disso. Olha, existia aquela necessidade, houve aquele pedido e teve uma inércia. Nada aconteceu a partir daí. Mas, geralmente, as escolas, elas acabam respondendo isso. E é importante. As famílias ficam chateadas também, porque muitas vezes vem a negativa, né? Olha, não, é isso. O seu filho não faz até a Secretaria da Educação mesmo, porque o caminho é esse. Você faz esse pedido por escrito na escola. Se não houver esse diálogo com a escola não ter o atendimento, você vai ter que ir escalonando. E aí você vai na Secretaria da Educação, Ministério Público, às vezes, dependendo do caso, o Conselho Tutelar
para que se faça a intermediação com a escola, porque o Conselho Tutelar, ele está protegendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele está em prol da criança e desse jovem, para fazer intermediação, para entender o que está acontecendo, né? Para ter esse olhar, está tendo uma negligência? Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? E então, esses são os caminhos mais na via administrativa. Às vezes, você vai ter uma negativa até da Secretaria da Educação. Eu trabalho também com os alunos autistas. Às vezes, a gente vai solicitar um professor, um auxiliar, um professor de apoio, alguma coisa, e a gente vem uma negativa até da Secretaria da Educação, e olha que a lei deles é de 2012, bem específica, tá? E ainda vem essas negativas. Mas para a gente que é do direito, a gente precisa dessas negativas, porque o nosso questionamento no processo, ele já, e a gente precisa juntar tudo isso já demonstrando que os órgãos foram provocados e que aquelas foram as respostas, e trabalhando com o nosso raciocínio jurídico, né? Então, as negativas são importantes para nós. Não desistam, porque vocês estão recebendo negativas, tá? A coisa mais comum do mundo são as negativas, né? Então, o profissional vai trabalhar com essas negativas, fazendo paralelo de novo com a esfera, com a área do INSS, a gente tem muita negativa de benefício por detalhes, e a gente é obrigatório você passar pela esfera administrativa para judicializar, né? Como é um órgão público, você não pode judicializar sem antes passar pela administrativa. E aí você vai trabalhar a sua ação diante do que foi negado e o porquê foi negado. Tá? E mais ou menos da mesma forma funciona aqui. Então, a gente trabalha nesse sentido. Perfeito. A gente tem uma mensagem aqui de uma mãe, da Ana Paula. Ela escreveu que o filho dela pegou carona com o professor de apoio de um aluno que tem síndrome de Down. Carol, só um minutinho. Eu só vou fechar a porta aqui, porque chegou mais gente. Tá. Eu só vou ficar mais silêncio. Só um minutinho. Vai lá, vai lá. Pronto. Okay. E aí, eles tiraram o professor e o menino voltou para casa chateado. Aí ela perguntou assim, não é uma pergunta. Ele tem direito, porque hoje à noite tem reunião de pais e já sei o que falar. Se tem direito, já reivindico. Então, Ana Paula, a gente precisa saber se seu filho tem dislexia, se ele tem TDAH, né? O que ele tem, se ele tem TEA. E também se no laudo do seu médico, o médico escreveu, olha, ele precisa de um suporte, um apoio de um profissional, um professor, né? O que o médico escreveu especificamente. Mas eu posso até falar para você, Ana Paula, aqui em cima, ó, você clica, vai ter o perfil da doutora Marisa. Você pode mandar mensagem para ela, começa a seguir a doutora Marisa, tem muito conteúdo bom, muita resposta boa, que já lá você já pode pegar informação e também mandar mensagem para ela lá. Eu acho que vai ser uma boa, até mesmo se precisar de um suporte aí profissional, Marisa é o ramo dela. É isso mesmo. E assim, tudo muda com o relatório do médico, com o relatório do profissional, requerendo determinada coisa e com o seu requerimento administrativo, você dando a entrada por escrito. Então, tudo que for solicitado tem que ser por escrito, tá? Porque daí a escola traz uma resposta. Mesmo que seja negativa, mas a gente precisa dessa resposta. Perfeito, perfeito. Ela escreveu dislexia e descalculia. Então, depois você entra em contato com a doutora Marisa, que já o passo a passo ela acabou de dar aqui pra gente. Perfeito. Uma aula. Foi uma aula. Verdade. E, doutora Marisa, como é que a lei orienta a construção de estratégias como o PEI ou o plano de apoio pedagógico? A escola pode se recusar a elaborar esse acompanhamento? Olha, tem muitas camadas essa pergunta, né? Como a gente estava falando, o raciocínio jurídico, ele traz o direito. Tem o direito ou não tem o direito? Tem o direito. Mas o que, né, tem o direito ao PEI diante de uma necessidade, uma comprovação de uma necessidade específica.
Esse é o raciocínio. Tem direito diante de uma necessidade específica comprovada. Ponto. Agora, o que e como é o que são elas aí, que é a luta nossa de cada dia. O que e como, né? Então, e ainda tem muitas escolas, assim, que eu já vi que fazem parcialmente as adaptações, e aí é até mais dificultoso a gente trabalhar com isso, porque elas entendem que elas estão entregando, mas não estão entregando. Então, existe uma dificuldade, assim, de entender qual é a dificuldade desse aluno, porque está nítido ali, né? Eles estão vendo dia a dia, trabalhando com aquele aluno, e, e existe uma diferença, a questão assim, vamos colocar assim, o PEI. Vamos falar um pouquinho do PEI agora, que é o Plano Educacional Individualizado. O PEI, ele não pode ser um documento frio. Ele não pode ser um documento pro forma, né? Igual a gente fala aqui no direito, né? Letra fria da lei, não pode. O direito tem que ser vivo. O PEI, ele tem que ser uma coisa que funcione, que seja vivo, né? Então, é muito complicado a gente pensar numa judicialização de PEI, de uma escola fazer uma coisa obrigada que não sabe fazer, e aí ela vai fazer, eu imagino, aquilo pro forma, e como que ela vai aplicar aquilo? Então, olha como é complexo o que a gente está falando. Então, assim, tem que ter... sabe? Então, claro, tem o direito? Tem a lei? Tem. Mas como que a gente vai aplicar isso? Né? Porque nesse caminho, entre uma coisa e outra, tem tudo que falta. Entre uma coisa e outra, né? Tem o investimento que falta, o conhecimento que falta, a educação continuada que falta. Então, tudo falta. Então, a gente fica numa situação complicada mesmo, né? As famílias que têm mais recursos acabam fazendo, instrumentalizando essas escolas com os seus profissionais particulares. Esse, inclusive, é um pulo do gato, né? Que a gente consegue auxiliar quando as pessoas conseguem pagar um psicopedagogo, pagar um psicólogo que entende ali mais desse funcionamento. E aí esses profissionais conseguem se comunicar com a escola, de repente treinar a equipe, quando a escola está aberta. Mas olha quanta coisa que a gente precisa. E o desafio é imenso ainda, porque aquilo, né? Na lei do TDAH e da dislexia fala a necessidade da parceria. Agora pensa comigo, para isso estar em lei... É porque a coisa é feia, né? Falta muito, né? Para parceria, escola, família, equipe de saúde estar em lei, é que falta o básico, gente. Falta muito, né? Então, assim, a gente está no primeiro passo, que é o passo do olhar, que é o passo da barreira, do preconceito, que é do não entender. Então, assim, ainda mais quando a gente, né? Então, quando a gente fala de TDAH e dislexia, tem um leque de coisas, né? Quando a gente olha para o TDAH e a gente vê o TDAH misto, a gente tem sintoma comportamental, por exemplo, e aquilo não é compreendido dentro da escola pelos profissionais. A gente não está falando aqui que as pessoas são ruins, não. Mas a gente está falando que falta educação continuada e investimento, né? Então, é claro, aí que vem a questão. Estou entregando ouro aqui para vocês, tá? Porque isso eu converso com as famílias, né? Quando que vem me buscar. Então, a gente faz uma análise. Eu busco muito, assim, o que é indispensável para aquele aluno. Então, vamos junto, né? Com um psicólogo, com um psicopedagogo, com os profissionais, tentar direcionar a escola mais objetivamente possível do que é necessário fazer. E isso eu tô falando do PEI já, sem falar do PEI. Porque se a gente fica brigando pelo PEI, o ano passa e esse PEI não acontece. Ele pode acontecer no papel, mas ele não vai acontecer na prática. Porque as pessoas não têm... Gente, não tem. Né? Não tem essa capacitação toda acontecendo, né? Sim. Não, e é uma coisa tão fácil fazer esse PEI. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo de preencher, de fazer esse documento, porque você precisa do documento dos profissionais para poder preencher esse PEI, entender como você vai desenvolver
esse ano letivo com o seu conteúdo, né? A necessidade daquele aluno específico e depois elenca as adaptações específicas para aquele caso. Então, é uma coisa assim que depois tem que ser rodado pelos professores, cada um vai pegar, claro, a parte onde vai, quem tem descalculia vai usar mais calculadora ou vai usar mais uma explicação específica para matemática e assim por diante. Então, assim, eu fico pensando o que eles pensam no momento de elaborar o que precisa ser feito. Sabe, né? qual é o problema? O problema está na palavra individualizado. Ninguém quer individualizar o atendimento. Esse é o grande problema. Ninguém quer individualizar. As pessoas, né? Então, querem tratar tudo no grupo todo. Claro. Então, o problema já está nesse olhar inicial. Opa, eu vou individualizar. Tá errado. É vantagem. Eu tô ajudando, como se diz? Eu não sei, né? Sim. Eu tô facilitando, né? Então já existe. Quantas famílias eu já não atendi que foi tudo bem num ano, porque a coordenação estava junto, tinha essa parceria, tinha essa comunicação, mudou a gestão, acabou. Sabe? O aluno não teve mais. Por quê? Porque vai da pessoa que está ali na gestão acreditar ou não naquilo, validar ou não aquilo. Então, a gente está nesse estágio de validar as necessidades desse público, entende? Muitas vezes na justiça a gente consegue porque a gente comprova a necessidade específica. Mas, gente, será que aqueles profissionais não estão vendo a dificuldade ali acontecendo dia a dia? Sim. Então você vê, vamos dizer assim, quando a gente fala um pouco, falo muito também do TDAH, né? A gente se complementa, né, Carol? Você traz, a Mônica traz a questão da dislexia, eu trago um tantinho do TDAH e a gente vê, por exemplo, um aluno com TDAH. Aí você fala assim, nossa, olha, como a escola está pontuando, né? As coisas negativas. Isso é prova do que ele precisa. De que precisa de um suporte, de um apoio ali, né? Então, quando a gente tem dificuldade, opa, né? E aí, o que acontece? O aluno não flui lá dentro, o atendimento não acontece porque a gente está precisando de conhecimento de profissionais fora, de outras áreas do conhecimento. Eu entendo a sobrecarga do professor. O professor não vai resolver tudo sozinho, porque a própria lei diz precisa de uma interface da educação com a saúde. Essa é a solução. A solução é a interface da educação com a saúde, a comunicação com outros profissionais fora, sabe? E individualizar o atendimento. Só que para você conseguir, e essa parceria, esse diálogo, para você conseguir todas essas coisas, primeiro você precisa parar de marginalizar a limitação e a dificuldade desse aluno. Pronto, falei. Né? A gente precisa parar de marginalizar as famílias, os alunos, né? Não vou falar nem rotular, vou falar marginalizar para ver se entende, né? Porque assim, é cansativo, não é? Então assim, a gente tá assim, ó, a gente tá engatinhando ainda, a gente não conseguiu ficar em pé para dar os passinhos, estamos engatinhando. Vamos virar aqui um lado bom de tudo isso, desse engatinhar, é que a gente está engatinhando. A gente não está parado. Então, tem uma moça que ela sempre me escreve. Ela é mãe de uma garota disléxica. Então, ela sempre me escreve, mas no lado negativo. Então, ela fala, porque não está acontecendo, porque não está indo, porque a lei não funciona, porque isso... E eu sempre tento virar o lado bom, né, da coisa. Falo, olha, mas está indo. Mas tem a lei. Mas está funcionando. Você pediu, você levou o laudo, levei, mas não fizeram nada. Mas você o importante é que você levou. Tem a prova? Tenho. Tem o protocolo? Tem. Então, calma, respira. Você já está andando. Não é que você está parado. Não é que a escola falou não. Não é que ninguém vai fazer. Não é que você não tem nem o laudo, o documento, os relatórios. Você já tem. Calma, você está caminhando. Então, assim, de um lado é que a gente está caminhando, né? A gente está engatinhando, não caminhando, a gente está engatinhando. E eu tenho muita fé, eu acredito muito que vai chegar, tanto como chegou aqui na Itália, né? Essa conscientização de massa da dislexia. Tanto é que essa semana tá
Tá todo mundo falando, da televisão falando, rádio falando, as escolas se movendo, fazendo eventos. Então, eu acredito que vai chegar isso no Brasil também. Né? É questão de tempo, como aconteceu com o TEA. Né? O TEA... E esse marco desse PL de 2023, que eu falei para vocês, o PL 4.205 de 2023, ele é importantíssimo. E ele acabou de ser aprovada uma urgência, para ele tramitar em caráter de urgência, para ele não ter que passar em todas as comissões. Então, é muito importante, realmente. É claro, mesmo, mas assim, eu com o meu olhar técnico aqui, trabalhando, eu sei que mesmo ele sendo aprovado, a gente vai encontrar a barreira da avaliação biopsicossocial e tudo mais. E aí tem muito trabalho pela frente. Mas assim, o importante também é a gente entender que a gente está lidando com um sistema, é uma estrutura, né? Uma estrutura de pensamento, de um sistema educacional, de como ele deveria funcionar. E assim, a gente, essa moçada que está aqui, a gente já não é igual o que éramos lá atrás. Então, já mudou já totalmente das demandas já dos jovens típicos. Então, a demanda já é totalmente outra, os desafios são totalmente outros. E a gente está com um sistema arcaico, um sistema complicado, que não está conseguindo nem reter a atenção deles para aprender direito. E a gente vê jovens típicos adoecendo dentro do sistema educacional. Então, a questão ela é bem profunda. Nesse sentido, quando a gente começa a colocar lupinha e olhar, e a gente vê que tem muitas camadas, porque é um sistema. No sentido assim, que eu falo assim, não, eu também, que nem todo mundo criticou muito a lei. Eu nunca critiquei a lei. Eu falei, não, a gente tem como trabalhar com ela. E nós vamos trabalhar com ela. E ela está trazendo algo importante para a gente, sabe? Mas o que acontece, o que eu falo engatinhando, no sentido assim, do olhar, do primeiro olhar, né? Do olhar dos profissionais para essas crianças e para esses jovens, porque é isso que vai trazendo todas as outras dificuldades que a gente vai percebendo. É o primeiro olhar. Então, é um exemplo que fala, né? Fica aquela discussão. Precisa do laudo para atender, não precisa do laudo para atender. Então, já começa por aí. Se você vê que uma criança está com uma dificuldade de aprendizagem ali dentro da escola, por que você precisa do laudo para começar a atuar? Então, é nesse sentido do início, né? Então, se a gente tivesse um outro olhar, uma outra postura, tanta coisa já poderia estar caminhando. Eu, inclusive, entendo que a gente nem precisaria de tantas leis, mais de tantas leis. Se a gente já tivesse o entendimento, já aplicasse o que a gente tem, a questão é que as coisas, tudo é difícil, tudo se esbarra numa negativa, tudo se esbarra num julgamento, tudo se esbarra... Então, é nesse sentido também que as famílias ficam esgotadas, né? Claro, a gente como profissional, a gente nunca pode desencorajar, porque a gente precisa mudar o sistema. E a gente só muda o sistema insistindo. Então, assim, a gente que conseguiu se levantar um pouquinho, a gente tem que ir trazendo todo mundo. Falar, vamos. Tem negativo? Tem problema, vamos pegar essa negativa, ela é importante. Mas a gente sabe que para a família é desgastante, porque ela queria ser atendida de pronto, ela não queria, né? Você vê, é injusto com essa família ela ter que bater na porta, né, da Secretaria da Educação, do Ministério Público, do advogado, já tá gastando com tanta coisa, né, com um neuro, com um psicólogo, às vezes, né, em alguns casos, com um psicopedagogo, enfim. E é uma luta que não tem fim. Mas, realmente, também tem muitos avanços que a gente precisa considerar, né? Com certeza. Não, mais longe já estivemos, como diz um amigo meu, né? Verdade. Né? Já estivemos mais longe. Estamos avançando, graças a Deus, que vá daqui para frente. Verdade. E tem muitas instituições que estão fazendo sem... e nessa questão de avanço, tem muita instituição que está aí com a parceria com a família, que está aplicando as coisas necessárias, né? Tem instituições fazendo isso já. Sim, é verdade. Tem sim. Verdade. E vamos fazer mais uma pergunta? Vamos lá. Então, vamos lá. Quais são os tipos de adaptações em provas e trabalhos que a lei garante aos alunos com dislexia e TDAH e quais os pais podem solicitar formalmente como eles podem solicitar formalmente esses ajustes?
É na escola, né? Em provas, exatamente, em escola. Aí também tem. Então, tem uma questão também, como a gente estava falando, né? Do como, né? De como e tal. E tem a questão das provas, como você vai fazer essa adaptação e tudo mais. A gente pode trazer um pouquinho também a questão do concurso público, né? Aí já linkando com o que a gente está falando dos avanços. Então, existem editais de concursos que prevêem já lá no edital, tá? Mas o que acontece? Precisa ler o edital, gente. Precisa ler o edital. Como na escola não funciona, tanto na escola não funciona só um laudo simples com CID, para o edital também não. Então, o edital muitas vezes tem detalhes, ele está requerendo. Quanto mais detalhado, melhor. E o que você for solicitar, precisa ter uma justificativa do médico dentro do seu caso. E precisa constar no relatório, né? Então, e de novo, pensando em judicialização, precisa haver a negativa. Não adianta você não cumprir o edital, não levar a documentação e não ter a negativa e querer judicializar. Então, a gente precisa ter sempre esse raciocínio. A gente precisa cumprir o máximo que a gente conseguir na via administrativa, todos os requisitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do concurso público, o Enem já especifica bastante coisa para fazer prova. E aí você precisa se inteirar. Está escrito lá, tem tudo bonitinho, o que você precisa fazer, o que você precisa apresentar, o prazo que você precisa apresentar, tá? Aí, caso você tenha uma negativa, a gente pode discutir em juízo com a negativa. Perfeito. Doutora, eu fiz um concurso que estava todo no edital, só para a gente, assim, uma coisa boa, né? De que a gente já avançou um pouquinho. Tava tudo bonitinho no edital, escrito. Eu mandei o diagnóstico todo bonitinho. Eles me deram ok, eu podia usar as adaptações. Assim, foi muito direitinho, sabe? Então você vê que já. Ai, que legal. Outra coisa que eu achei super interessante aqui, o Detran do Amazonas está com uma placa na frente de que pessoas com dislexia, TDAH, até tem várias, né? Uma lista, né? Que procurem o setor tal, que eu não me lembro, para solicitar as adaptações na prova. Incrível. Os direitos, né? Então, assim, a gente já começa a ver os pequenos avanços, né? Nossa, é maravilhoso, porque a partir do momento que, né, uma instituição como o Detran, o Enem, né, concursos públicos, as instituições, né, eu já tomei conhecimento também que algumas faculdades têm núcleos próprios para atendimento, né? Então, assim, poxa, realmente são avanços que merecem, né, que a gente precisa agradecer mesmo. Verdade. Verdade. Meninas, eu queria falar uma coisa, que a gente já está chegando ao final. Jesus! Passou uma hora assim, ó. E a gente já tem a próxima convidada. E Marisa, a gente precisa fazer parte 2. Porque você dá uma aula aqui pra gente e a gente fica assim, ó, ouvindo você. Gente, eu adoro. Sempre que me convidarem, eu venho. Aquela live que eles devem baixar, estudar, ela é bem bonitinha, né? Maravilhoso. Eu queria parabenizar vocês, meninas. Olha, todo esse movimento que vocês estão fazendo, sabe? O quanto é importante, sabe? E eu admiro essa energia que vocês têm aí, ó. Vocês estão fazendo essa live no Don't Stop. Quando a Carol me falou, eu falei, Carol do céu, você tem muita energia. Menina, nem me fale. E ainda amanhã de manhã, bem cedo, aqui já é tarde, aqui já são quase 10 da noite. 10 da noite agora. Ainda amanhã, não, 11 da noite agora, 11. Nossa. Ainda amanhã bem cedo tenho que acordar, porque eu vou participar de um simpósio sobre a dislexia em uma escola aqui. Então, imagina, né? Como é que eu vou acordar amanhã? Parabéns. Obrigada. Obrigada, doutora Marisa. É sempre maravilhoso ter você com a gente. É uma aula, meu Deus, é muita informação. Nossa, você esclarece tudo pra gente. Muito obrigada. Foi maravilhosa a sua participação. Obrigada mesmo, de coração. Isso.
Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Já vou colocar aqui a... Caramba, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo para ver se eu consigo ver vocês. Tá, então enquanto você Por tá só aí, eles estarem. eu já chamo a nossa convidada. Tá bom. Então tá, calma aí. Neuro... Aqui, ó. Neurodivergência ou papo? É. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? Boa noite para todos que estão aqui conosco. Boa noite, querida. Agora a Mônica já vai entrar e a gente já começa a nossa live. Essa é a terceira parte da nossa live de hoje. Nós já tivemos, nós dividimos em 3 partes, né? Então tivemos de manhã, à tarde, agora à noite. Vamos ver se a Mônica conseguiu entrar. Mônica? Acho que ela está com problema na internet. Então a gente está fazendo, só para contextualizar, a gente está fazendo Claro. a Semana Internacional da Dislexia, Construindo Laços, uma colaboração com a Associação Mães do Brasil, o Instituto ABCD, também a gente está com colaboração com a Associação Brasileira de Dislexia, no site www.semanadadislexia.com.br vocês vão achar todas as informações dessa semana, o que está acontecendo no Brasil, online, ao vivo, simpósio, conferência, tudo lá nesse site. E para a gente é um grande prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu, gente. Sempre uma honra estar com vocês, acompanhar todo esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, né? De conscientização. É sensacional. Então, é uma honra de verdade estar aqui com vocês. Que bom. Oi, tudo Tudo bem, bem? Priscila? Eu tô Tudo vendo bem, você. Ah, porque ela não via nada. Não Ela tô vendo não estava nada. vendo. Ah, Ai, que bom. Como é que está minha amiga de aniversário? Priscila faz aniversário junto comigo, Carol. pois é, descobrimos isso, que nós fazemos aniversário no mesmo dia. Ai, Quanto de parabéns, outubro, dia lindo. Priscila. Obrigada. Estamos fresquinhas aí de aniversário, né, Mônica? Estamos. Ela foi me dar parabéns, era mentira, que seu aniversário é o mesmo dia que o meu. Eu não acredito, Que Muita legal. coincidência. né? Ai, gente, adorei. Vou contar Vamos. aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho a dinâmica da nossa live, tá, Priscila? A gente normalmente está fazendo uma conversa, um bate-papo. Nesse bate-papo vão entrar as perguntas, aí você vai respondendo. Se o pessoal que estão aqui, o pessoal que está ao vivo, tiver pergunta, quiser escrever, pode escrever aqui para a gente. E a gente vai fazendo as perguntas para a Priscila. E quem vê essa live depois, pode deixar pergunta aqui embaixo, que a gente depois manda para a Priscila também. Tá bom? Você quer começar se apresentando, Priscila? Claro. Bom, gente, meu nome é Priscila. Eu sou a criadora do perfil Neurodivergência ao Papo. Sou neuropsicopedagoga e sou professora de educação infantil. Atuo na área da educação infantil. Então, mais uma vez, tive esse convite, né? Primeiro participei do podcast com elas, né? Dislexia com Café, que foi maravilhoso. E tive a honra de ter esse convite para participar da Semana da Dislexia, que é uma oportunidade maravilhosa da gente conversar mais a respeito, né? E falar sobre esse transtorno, que existem alguns mitos, né, por trás disso, então é muito importante que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre isso. A honra é toda nossa. É um prazer te receber aqui. Então vamos lá. Priscila, como você define o papel da conscientização sobre a dislexia dentro da sua área de atuação?
Olha, gente, eu acredito que a conscientização, inicialmente, eu acredito que seja uma sensibilização, né? Através da sensibilização, acredito que a gente consiga atingir mais pessoas, né? Com as informações corretas e a gente consegue trazer um outro olhar. As pessoas, infelizmente, têm uma visão referente à dislexia muito relacionada à inteligência. E é importante que essa conscientização ela aconteça para ficar claro que não tem nada a ver com a inteligência, né? É apenas uma forma diferente de aprender, é uma forma diferente de observar, né, e absorver todas as informações. Mas não tem nada a ver com a inteligência. Então, eu acredito que a conscientização, principalmente na área da educação, ela é fundamental, né? Porque se a gente, enquanto educação, né, educadores que somos, não fizermos, né, e não tivermos esse olhar dentro do ambiente escolar e que a gente consiga passar isso para as famílias, fica muito mais difícil, né? Muitas vezes, muitas famílias só vão ter essa informação através da gente. Então, é importante que as escolas tenham esse olhar realmente e possa fazer essa conscientização. E eu não estou dizendo somente da fase de alfabetização. Eu acho que é importante desde do berçário, porque a gente já consegue ter muitos olhares desde o berçário, né? A gente já consegue verificar muitos sinais desde os primeiros momentos na escola. A gente consegue ter essa visão. Então, eu acredito que é de extrema importância. Perfeito. Você falou exatamente o que a pediatra de hoje, né, aqui da nossa live, falou sobre os sinais da dislexia na infância, né? Aquela Sim. rejeição por ler livros, né? O não entender aquela palavrinha, ou se não, não saber o nome, apontar, falar aquilo, isso, aquela coisa, né? Sim. Passa desapercebido, mas quando você já tem essa, né, você já conhece os sinais, participa de lives, informação, cursos, você já começa a ficar mais, né, fala, olha, peraí, tem uma coisa estranha aí. Então a sua fala Sim. foi bem. Você já percebeu, Mônica, que hoje uma falava um pouquinho do que a outra falava, um gancho, uma, né? Gente, Muito parecia que até que interessante. a gente tinha combinado, mas não foi, né? Foi uma, Sim, né, carimbando assim o que a outra estava falando. sim. Ficou muito interessante. Infelizmente, eu nem tive a oportunidade de assistir, né? Porque eu estava lá Tá com os meus vendo? pequenos trabalhando. Mas é real, né? Infelizmente, a gente acaba passando desapercebido em muitas situações, né? Porque acaba se falando, ai, não, é o jeito dele, ai, não chamou a atenção dele. Mas a gente precisa entender o porquê não chamou a atenção da criança determinadas vivências, determinados brinquedos, enfim. Tem um porquê. Tem algum porquê, né, por trás de tudo isso. Então, é importante que a gente tenha um olhar mesmo bem detalhado para que a gente consiga perceber. Perfeito. Perfeito. E, Priscila, quais os mitos e equívocos sobre a dislexia que você encontra com as famílias das crianças e na escola? Eu acredito que o principal é essa questão relacionada à inteligência, né? Que eu falei. Muitos acabam acreditando que isso, né, se resume à dislexia. Ou acabam entendendo que a dislexia é somente trocar as letras, né? E não é, né? A dislexia vai muito além de tudo isso. Como a gente falou, assim, na minha visão, no meu trabalho no dia a dia, como eu acabo trabalhando apenas na educação infantil, né, de 0 a 3 anos, que é o que eu mais tenho contato hoje.
Então, a gente precisa perceber, né, que existem falas que não são reais, né? Falas que acabam condicionando ou rotulando apenas, né, a criança, ao invés de auxiliar. Mas eu acredito que né, o maior mito de todos é realmente acabar relacionando com a questão da inteligência, o que é um equívoco muito grande, né? Infelizmente, as pessoas não têm informação e acabam disseminando uma informação errada, o que acaba prejudicando outras pessoas de irem atrás de mais informações, porque acreditam que aquilo é uma verdade, né? E acabam atrasando aqueles que poderiam já ter um outro diagnóstico e ter outras formas de intervenção, de ajuda que possam auxiliar e fazer com que essa criança evolua e desenvolva mais. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem a Alexandra, né, que ela trabalhou muitos anos na BD, ela é uma psicopedagoga, e ela fez um podcast com a gente, acho que foi podcast, né, Foi, Mônica? foi um podcast. E aí a Mônica até falou essa frase esses dias, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que a Alexandra falou no nosso podcast, ela falou assim, olha, se você é disléxico, você já está na frente de todo mundo, porque quer dizer que você é super inteligente. Porque se você não é inteligente, você não pode ser disléxico. Então, já começamos com um pé direito aí. Sim, sim, e sem Muito dúvida. legal. E sem dúvida. E mais essa questão das pessoas acabam achando que a criança é preguiçosa, que a criança é desatenta, que ela não tem a capacidade de aprender, né? Tudo isso é um grande equívoco, né? E as pessoas se prendem a essa informação e acabam não tendo a oportunidade ou não dando a oportunidade daquela criança conhecer outras formas de chegar a algum conhecimento. Sim, isso E esses rótulos, eles marcam muito a nossa vida, né? As pessoas vão rotulando a criança e ele te carrega sua vida toda. E ele te realmente passa a acreditar, né? Então, passa a vida inteira falando, não, é porque realmente eu sou burra, eu não sou capaz, então eu não vou fazer nada. Mas porque ele te carregou esses rótulos são tão perigosos, né? sim. Infelizmente, e eles acontecem desde a primeira infância. Sim, Né? é Porque às verdade. vezes a gente acha que o que a gente fala para a criança, ela não entende nada, ela entende tudo. E ela está Sim, absorvendo tudo aquilo, ela vai internalizando tudo aquilo que é falado para ela. E é conforme ela verdade. vai crescendo, é nisso que ela vai acreditar. Olha, a fulana é lerda, olha lá, a fulana não É, consegue acompanhar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que é falado para qualquer criança, seja ela um bebezinho de meses ou uma criança já maior em fase de alfabetização. O cuidado é o mesmo com o que a gente vai falar e como a gente vai falar com essa criança. é verdade. Outro dia eu estava falando com meu marido, como a palavra tem poder, né? Sim, Tem sim. muito poder. E aí você fala para adulto, né? A gente fica chateado. Você imagina a criança que ouve isso o dia inteiro. E eu vejo muitas mães falando assim, ele não faz a lição na hora é porque é meio preguiçoso mesmo. Gente, a criança está internalizando tudo isso. Sim, Verdade. é verdade. Tem Tem uma uma, pergunta? tem uma pergunta. Tá. Lanfi, não sei se é uma escola, não sei se é uma clínica, não sei, mas escreveu assim. Quais são os maiores desafios das escolas na inclusão de alunos com dislexia? Olha, eu acredito que os maiores desafios, primeiro, eu acho que a gente já barra aí com relação à formação dos professores, né, dos profissionais. Eu acho que muitos profissionais, eles não estão preparados para receber essas crianças, né? Muitos profissionais, muitas escolas não estão preparadas.
Então, eu acredito que o primeiro desafio já pega aí. Uhum. Muitas escolas precisam investir mais, né, na formação desses profissionais, né, dos professores, para que eles consigam ter a informação correta. Primeiro de tudo, é entender. Muitos nem sabem o que é dislexia. Muitos nunca nem ouviram falar. Então, a gente primeiro precisa mostrar essas informações, né? Os professores, eles precisam ter acesso a essas informações. Entendo que nem tudo é responsabilidade da escola, enfim, da direção, da coordenação daquela escola. Acredito que o professor, ele precisa buscar esses conhecimentos também. Mas, se isso não acontece, né, eu entendo que a escola também precisa direcionar esses profissionais para que eles tenham acesso a essa informação. Acredito que o segundo ponto é entender que aquele aluno, ele precisa de ferramentas diferentes, ele vai precisar de caminhos diferentes, ele vai precisar de mais tempo. Não é porque ele não aprendeu aquele conteúdo hoje, ele não vai aprender mais. Ah, não, já expliquei, ele não. Não, não é assim. Então, ele vai precisar de mais tempo. Ele é muito capaz de absorver aquilo, só que de uma forma diferente, né? E os professores, eles não podem desistir, né? Eles precisam persistir e buscar caminhos para que possa ajudar esses alunos, essas crianças, né? Então, eu acredito que esses sejam os maiores desafios. Com certeza. Eu até aproveito para fazer uma, vamos dizer assim, uma propaganda, porque no dia 20, 22 e 24 de outubro, eu vou estar fazendo 3 aulas gratuitas sobre adaptações curriculares para alunos com transtorno de aprendizagem. Então, Que legal. vai ter PDF, vai ter material de apoio. A gente vai ter a doutora Vanessa Bonani, que é uma pediatra, falando sobre a infância e a adolescência. A gente vai ter muito material que eu vou trazer aqui da Itália, material dos Estados Unidos. Então, assim, depois o professor fala, eu não sei como, não tenho. A escola, né? Fala, mas eu não posso pagar. É gratuito, gente. 20, 22 e 24 de outubro. Aproveita, porque vai ser só nesse mês da dislexia. Não, e é sensacional, é uma oportunidade muito boa. Sim. Porque, como eu falei, muitos não sabem nem do que se trata, nunca ouviram falar. Sim. E é muito sério isso. É muito sério, porque às vezes estão, né, vão empurrando com a barriga aquela situação, a criança sofre, a família sofre, a professora também sofre com essa situação. E às vezes um diagnóstico, o direcionamento correto muda todo esse cenário. Então é importante. Sim, é importante que se tenha a informação correta. Sim. Meninas, Muda vão totalmente falando, a... vão conversando, porque o meu telefone está acabando a bateria. Tá Eu vou bom, pegar o carregador. tá bom. Tá ótimo. Deixa eu só, antes da próxima pergunta, eu vou só te contar uma coisa que eu acho que ilustra bem o que você falou. Tem uma escola aqui em Manaus que fez uma proposta para mim e para a Carol, para a gente fazer uma palestra nas férias, acho que era férias do meio do ano, se eu não me engano. E a gente fez uma pergunta com eles. Então, assim, não teve um custo, né, para eles, mas você vê como a diretora, ela queria muito dar essa capacitação para os professores, e ela procurou, a gente foi dar informação sobre a dislexia. Então, assim, dá trabalho, né? A gente sabe, você tem que sair da sua zona de conforto, a gente tem falado os 2 dias isso, né? Sai da sua zona de conforto, dá trabalho, né? Mas é possível. É possível Muito. você ir atrás de capacitação, né? E quem sofre lá na ponta, no final das contas, é a criança, né? É a que mais sofre, né? E vai carregar isso
o resto da vida, se não tiver nenhuma intervenção, né? Se não tiver nenhuma ajuda. Assim, conforme a criança vai crescendo, às vezes um adolescente ele já consegue perceber, olha, eu preciso de ajuda, eu tenho alguma dificuldade aqui. Mas a criança, né, até uma certa idade, ela é totalmente dependente, então ela precisa desse olhar, né, mais sensível do adulto, né, que é são os pais, os professores, os cuidadores, enfim. Quem está ali mais próximo da criança precisa, de fato, ter esse olhar para que a gente consiga auxiliar essa criança. Tem razão, toda razão, Priscila. E, Priscila, quais são as consequências da falta dessa conscientização para diagnóstico e desenvolvimento escolar da criança, na sua opinião? Bom, vai impactar na vida inteira, realmente, né? Como a gente conversou. É importante que, assim, essas crianças, elas precisam ter esse olhar, como eu disse, desde da primeira infância. Então, a gente começa a perceber que essa criança, ela interage diferente, né? Essa criança, ela não tem a mesma interação, porque ela não consegue acompanhar ali o ritmo daquela brincadeira, ela não consegue participar normalmente ali de uma roda de música, por exemplo, né? No meu olhar mais direcionado para a educação infantil. Então a gente percebe que aquilo passa a ser algo desconfortável. Então aquela criança já não vai querer estar na escola, né? Aquilo não é interessante para ela. Poxa, eu vou passar o dia inteiro desconfortável, passando situações ali que eu não sei o que fazer, porque é isso que passa na cabeça da criança, né? Poxa, eu não sei o que fazer, eu não consigo acompanhar essa música, eu não estou entendendo o que a professora está falando, né? Então, isso vai desestimulando essa criança. Todos os dias é um pouquinho de falta de estímulo que ela vai recebendo ali. Não porque ela quer, não porque a professora não está sendo boa para ela, mas a professora talvez não esteja conseguindo acessar essa criança da maneira que ela precisa. Sim. Então, as consequências, elas são gigantescas, né? São inúmeras, porque essa criança, se ela não tiver nenhuma intervenção, ela vai crescer um adolescente desestimulado, vai ser um adulto desestimulado, que não vai ter aversão à leitura, essa criança vai ter aversão a ler em público, essa criança vai ter aversão a qualquer situação em que ela tenha que ali resolver algo de imediato. Uhum. Já vai ter, né? Ela já vai ter como se fosse um trauma mesmo, né? Ela vai criar uma barreira ali para aquilo e só vai causar sofrimento. Por isso que nós temos aí, né, depressões já na adolescência, né? Muitas vezes não chega nem na adolescência, antes já. A criança, né, na fase de alfabetização já tem muitas situações aí de depressão na alfabetização. Porque aquela criança não entende porque todo mundo está indo e ela não consegue. Então é importante que a gente tenha essa conscientização mesmo, desde muito cedo, porque a gente consegue evitar muitas situações difíceis para essas crianças e famílias. Então, eu acredito que as consequências maiores sejam essas. Perfeito. Assim, você descreveu boa parte do que ele te sentia, né? Do que ele te viveu, do que ele te carrega mesmo, ele te traz os traumas, os bloqueios, e é isso mesmo, ele vai paralisando. É exatamente isso. Porque Priscila, a gente imagina pode falar, nessa pode falar. situação, né? A gente se imagina nessa situação, imagina a gente, Uhum. enquanto adulto, né? Você é jogada numa situação ali que você nunca viu, nunca passou. Você se sente perdida, né? É difícil. Eu acredito que a criança se sinta assim todos os dias. Todos os dias. Toda hora, todo dia, toda hora. É exatamente assim. Eu vou contar para vocês só um negócio engraçado que acontece comigo na igreja.
quando falam assim, vamos fazer uma oração nova, aí eles colocam num retroprojetor, assim, a oração, vamos todos juntos. Só que daí tá todo mundo lendo num ritmo, né? Eu não consigo de jeito nenhum, eu me sinto perdida naquele negócio, porque o povo tá lendo, eu não consigo ler junto, porque não é o mesmo, não é o meu ritmo, né? De leitura. Cara, eu me sinto perdida. Imagina que a criança está todo dia assim na escola. E é, assim, é só um Sim, detalhe, eu não leio. Daí eu só ouço, né? Mas é verdade, a gente passa por várias situaçõezinhas assim durante o nosso sim, dia todinho. sim. E Priscila, na sua experiência em escola, na sua visão, nas escolas brasileiras, né? Como é que está em relação à preparação para acolher esses estudantes com dislexia? Olha, assim, na minha visão, é bem precária ainda. É muito precária. Principalmente aqui no Brasil, é extremamente precária. Porque a gente volta naquele ponto, né? As escolas não estão preparadas para receber essas crianças, né? Elas não estão preparadas para passar um conteúdo e adaptar para aquela criança que precisa. A gente volta, eu fiz até um vídeo referente a isso com relação a provas, por exemplo, adaptadas. Muitos professores não entendem isso, acham que eles, não vou facilitar para ninguém. Não é facilitar, não é facilitar. Né, o primeiro ponto é as escolas entenderem isso. Sim. Para que você faça uma avaliação, né, daquela criança, você precisa dar meios para que ela consiga realizar. E cada criança tem o seu tempo, tem o seu jeito, tem as suas necessidades. Então, eu acho que a primeira questão está aí, referente a isso. A gente volta na questão da formação, né? Eu acredito que falta a formação continuada para esses profissionais. Eu acredito que faltam noções de práticas mesmo. Como fazer? Porque às vezes muitos profissionais, eles até tudo bem. Eu vou lá, eu vou estudar, eu já sei o que é, eu entendi. Mas como eu faço isso? Como eu coloco isso em prática? Muitos não sabem nem por onde começar. Né? Mas eu tenho uma sala que eu escuto muito, né? E lá no perfil, muitos profissionais comentam também. Mas olha, eu tenho uma sala com 30 alunos. Eu vou passar um conteúdo para 25 e para 5 eu vou passar diferente? Como se fosse algo impossível. Não é? Demanda trabalho muito. É muito difícil, sim. É muito difícil, porque a gente está falando do Brasil. Muitas vezes não se tem nem ferramentas para que isso aconteça numa sala de aula. Muitas vezes não se tem material para trabalhar. Então é difícil. Mas se existe essa intenção do profissional, se existe essa intenção da escola, já faz toda a diferença. Porque por mais que eu não consiga ali fazer aquilo de forma efetiva, eu não consiga fazer aquilo todo o tempo, porque pode acontecer, infelizmente a gente está falando que em escolas muitas vezes não se tem nem auxiliar disponível para ali ajudar naquele momento. Às vezes a gente está falando de uma sala com 30 com um professor. E, infelizmente, por mais que ele queira, não vai dar conta. Mas pode ser que ele não dê conta hoje. Né? Ele planta uma sementinha hoje, amanhã ele planta outra, e depois, para no final ele conseguir colher. E o resultado vai chegar. Pode ser que ele não seja rápido, mas ele vai chegar. Então é importante que haja esse olhar. É importante que tenha um olhar diferente
para essas crianças, que tenha um olhar mais sensível mesmo, para trazer maneiras diferentes, para mostrar, sejam de formas mais visuais, porque essas crianças vão precisar, elas vão precisar. Então, é importante que haja essa mudança mesmo. Se a base ali, que é o professor, a direção, a coordenação, se elas não tiverem ali falando a mesma língua e tiverem o mesmo entendimento e a mesma conscientização, fica muito difícil que todo o resto deslanche, né? Sim, sim. Priscila, vou te dar um exemplo de como funciona aqui, tá? Aqui na Itália. O conteúdo adaptado, um exemplo, no Brasil fala muito sobre adaptar todo o conteúdo para um aluno, né? Aqui a gente não adapta o conteúdo. Aqui funciona assim, se o pai ou a mãe ou a escola quer um conteúdo adaptado, então existem casas editoras que adaptam. Tem livros para disléxicos, tem livros de português, de italiano, de Olha que francês, legal. espanhol, de tudo, de matemática, de história, geografia, tudo adaptado. Mas aí é um livro à parte que você compra para estudar em casa. Então você vai estudar o conteúdo da escola com aquele livro à parte, além do seu livro da escola mesmo. E aí a professora explica normal, igual para todo mundo. E o que acontece no caso da criança com transtorno de aprendizagem? Ele vai usar os instrumentos que vão compensar a dificuldade dele. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui dos meus filhos, né? Que são disléxicos. A professora deu um exercício, um texto, de história. Então, ela explicou a história, tal. Ele, como ele já tem um método de estudo, eles vão fazendo o mapa mental no caderno, enquanto ela está explicando, eles já vão anotando tudo, fazendo mapa, anotando, escrevendo, leva coisas, canetinhas, essas daqui, ó. Como chama isso aqui? Marca-texto, né? Como se fosse marca-texto. Isso, para fazer colorido, para lembrar, tal. Chegando em casa, aquele texto que a professora deu para todo mundo, ela não teve que mudar nada, ele vai ler com áudio. Então, ele lê com os ouvidos. Ele vai ler, e aí ele vai lá no papel dele, no caderno dele, onde ele fez as anotações. Aí ele faz esse link, sabe, da leitura, vai processar com aquele... Então, isso deu uma engrenada, e é como se estuda aqui, como o aluno disléxico estuda aqui. E foi assim, deslanchou. Claro que, se a gente falar de um Fundamental 1, Fundamental 2, que, tadinho, ele sai do fundamental, sai da alfabetização sem ser alfabetizado, né? Vai precisar de uma ajuda a mais, vai precisar de um olhar mais inclusive da professora, é óbvio. Mas passou essa fase, um momento que ele entendeu que A é A, que E é E, e aí vai, ele pode ter as adaptações e voar, né? Então, às vezes, os professores estão achando, no Brasil, pelo menos é a minha impressão, quando eu vou nas escolas, online, quando eu vou conversar com eles, que ele tem que adaptar, tem que fazer um elefante amarelo voar nessa adaptação. E não é isso, gente, né? É uma adaptação, sim. É um reformular do conteúdo, sim. Mas uma coisa, quanto mais palpável, melhor, né? Sim. Então, vai explicar sobre o abacaxi, como nasceu o abacaxi, uma aula de biologia, de ciências. Leva o abacaxi. Deixa o menino, porque são muito visuais, né? Também. Sim. Isso. Eu acho que existe... primeiro de tudo, eu entendo que existe um preconceito mesmo, né? Já se coloca vários empecilhos aí. Mas a comparação que eu vou fazer é meio absurda, mas é real. Quando a gente tá lá com um bebezinho que tem dificuldade de comer, ele não come sentado lá na cadeirinha. Para ele comer, eu tenho que andar com ele. A gente não vai procurando meios e vai lá e coloca a comidinha na boca do bebê. A gente não encontra caminhos. É a mesma forma. É da mesma forma. A gente precisa ter esse olhar sensível para as crianças. Então, se não deu certo de um jeito, eu vou tentar de outro. Não deu certo, eu vou tentar de outro. E é assim que funciona, porque
para um adulto, a gente não tem a paciência de explicar, sei lá, quantas vezes. Quantas vezes a gente, né? E a gente tem dedos ali para falar com o adulto. Nossa, deixa eu pensar aqui, como que eu vou falar para o fulano, né? Verdade. Por que que a gente não tem esse olhar para a criança? Por que a gente acha que a criança não precisa disso? Ela precisa. A gente precisa ter o mesmo cuidado, a gente precisa buscar formas de atender ali aquela criança, a necessidade daquela criança, seja ela qual for. Perfeito, é isso mesmo. E a gente fala muito, o professor fala, mas eu tenho muitos alunos em sala, mas é difícil, mas eu lembro de uma frase sua, Priscila, no podcast, que você falou assim, é difícil, nós sabemos, você traz muita realidade do professor, né, a visão, né, a tua visão de professor, mas você falou pra gente no podcast, você não escolheu ser professor, então se você É, escolheu ser professor, né, você escolheu essa profissão para você. Então, tenha esse olhar com as crianças, né? Nossa, essa frase do podcast ficou guardado, sabia? Ficou marcado. Achei muito porque bonito. eu acho que isso às vezes se perde, né, na nossa Uhum. correria, no nosso dia a dia, porque é cansativo mesmo, é uma profissão que demanda muito, né? Eu falo que a gente trabalha antes, durante, depois, né? Não tem um descanso, a gente não para. Né? A gente não para. Enquanto tá todo mundo aí curtindo, enfim, né? A gente já tá planejando a próxima semana e depois. E é assim. Mas a gente não pode esquecer a nossa intenção, né? Qual foi a nossa intenção quando a gente decidiu que a gente ia fazer pedagogia, que a gente ia trabalhar ensinando? Qual era a nossa intenção? Porque muitas vezes a gente começa na profissão, né? Nossa, achando que é um mundo cor-de-rosa. E isso a gente vê que não é. E aí, às vezes, vai se perdendo esse encantamento. A gente não pode deixar esse encantamento acabar. Porque é através das nossas mãos que a gente vai formar todas as outras profissões, né? Então, é importante que a gente não esqueça nenhum momento qual é a nossa importância. E eu acho que isso faz toda a diferença. Se todos os dias, né, nós profissionais da educação, a gente entender qual é a nossa posição, né, a gente entender o nosso valor, porque a gente tem um valor. E Nossa, muitas gigante. vezes a gente mesmo esquece do nosso valor. Nessa correria, na loucura que é o dia a dia. Então, se todos os dias a gente regar aí essa plantinha, né, de qual é a nossa função, a nossa importância, acho que faz toda a diferença. A gente tem falado muito isso, né, Carol? Que os professores, eu acho que eles realmente eles estão esquecendo da importância deles na vida da criança. Os professores, eles podem mudar vidas, né? Eles podem Sim, deixar traumas ou eles podem tornar pessoas incríveis, né? E eu acho que o professor tem que lembrar disso. Nossa, a importância que ele tem na nossa vida, né? sim, Tanto trauma como pro lado bom. verdade. E eu ia fazer uma última pergunta, assim, eu ia misturar as duas, mas a Priscila já deu o recado, que eu falei, eu vou fazer um bem bolado aqui das perguntas, mas você já respondeu, então eu vou fazer uma última pergunta, Priscila. Sim. Me fala uma frase que seria uma mensagem, assim, uma mensagem em uma frase que todos deveriam compreender sobre a dislexia. Olha, eu acredito que a gente precisa entender que a dislexia não é uma limitação. Primeiro ponto, ela não é uma limitação. Ela só é um caminho diferente de aprender. Porque acho que a partir do momento que a gente entende isso, muda o nosso olhar completamente, né? Caem todos esses mitos, né, que a gente já conversou, cai por terra
toda essa questão de capacitismo que está por trás disso, né? Existe muito capacitismo. As pessoas acreditam que, ai, não, ele é assim mesmo, não vai aprender. Ai, deixa pra lá, deixa assim mesmo. E não é assim. Se a gente entender que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele não aprende porque ele não tem inteligência. Ele não aprende porque, ai, nossa, ele não vai aprender nunca. Não, não é isso. Ele só precisa de um tempo diferente, de uma forma diferente, de caminhos diferentes, para que ele consiga absorver qualquer informação que seja. Então, a partir do momento que a gente colocar na nossa cabeça, né, que a dislexia não é uma limitação, eu acho que isso já faz toda a diferença. Perfeito. Maravilhosa, Priscila. Maravilhoso. Obrigada, querida. Obrigada por ter tirado um tempo para vir aqui, né? Você é tão preciosa. Você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou, quem a gente vai chamar para a Semana da Dislexia? A Mônica falou, não, vamos ter que chamar a Priscila. Vamos chamar a Priscila. Então, porque esse olhar inclusivo seu, né? Ele brilha, assim, na sua fala dá para ver. Então, obrigada por ter vindo e a gente fica muito feliz por isso. Obrigada a todos também que participaram. Imagina, eu te agradeço muito. Mas é sempre uma delícia, é sempre maravilhoso conversar com você. A gente até de manhã, a gente estava falando com uma mãe que ela falou que a gente podia multiplicar as pessoas, a gente podia multiplicar a Priscila. Vamos botar a Priscila, várias Priscilas nas escolas. Iremos mudar o mundo. Obrigada, Priscila, sempre maravilhoso, maravilhoso. A gente sabe que tua vida é super corrida, chega tarde da escola e você... Na mesma hora falou, claro que eu vou, estarei lá. Contem comigo, gente. Contem comigo sempre que vocês precisarem, né? Me desculpem aqui, qualquer falha, enfim. Colocar minha carinha ainda é muito novo para mim, hein? Tô me adaptando aí. É uma honra, né, Carol? Desculpa, gente, uma honra. Porque, olha, as 2 vezes que ela veio botar a carinha dela foi com a gente, tá? É verdade. Vocês são o canal aí para conseguir isso. Porque, olha, nem lá no Neurodivergência ao Papo eu não coloco minha carinha ainda. Falando nisso, fica o perfil da Priscila aqui em cima, né, Carol? Nessa setinha aqui. Teve uma pessoa que perguntou aqui, ó. Clica aqui que você cai no perfil da Priscila. Olha, por favor, gente, maravilhoso obrigada. O perfil da Priscila. Cheio de conteúdo e informação maravilhosa. Corram lá também. Obrigada, Priscila. Mônica, antes da gente terminar, vamos falar do sorteio. A gente tem um post no nosso perfil para a Semana da Dislexia. A gente vai sortear 2 cursos, o livro da Mônica e materiais, que é um kit de régua de leitura e lápis para ortografia. Então, vão lá, cliquem, façam toda o passo a passo lá para participar, que amanhã já começa o sorteio. Gente, se inscrevam, por favor. Se inscrevam, porque elas são maravilhosas. E acompanhem também os perfis delas, porque elas são incríveis, gente. Vocês vão amar. Obrigada, querida. Obrigada, Priscila. Beijo. Obrigada, gente. E até amanhã, gente. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais, Priscila. Amanhã tem mais. Mais uma beijo até amanhã. Lives. Até. Muita live boa. Beijo. Beijo.